Olá, bom dia! Bem-vindos ao AgroBand. Agroorgulho. O Brasil colhe este ano uma safra de 1.300.000 toneladas de maçãs. Boas notícias que se multiplicam. Economia gaúcha apresenta bom desempenho no primeiro semestre do ano, graças ao agronegócio. Visibilidade internacional. Vinhos e espumantes gaúchos são servidos ao redor do mundo todo em comemorações do mês da independência brasileira. E na Semana Farroupilha, um autêntico carreteiro gaúcho para celebrar o 20 de setembro, data que marca o aniversário da Revolução Farroupilha. Pegue o mate, fique conosco, o AgroBand está entrando no ar. A gente já começa o programa com boas notícias. A economia gaúcha apresentou uma reação positiva nos primeiros 6 meses de 2017, graças ao setor agropecuário. O levantamento foi apresentado nesta semana pela Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Nos 6 primeiros meses deste ano, o Produto Interno Bruto Gaúcho cresceu 2,1% em comparação com o primeiro semestre do ano passado. No mesmo período, o PIB do Brasil se manteve estagnado. Esse desempenho teve forte influência do setor agropecuário, com um crescimento de 11,7%. Pesquisadores da FEE também divulgaram comparativos entre o segundo trimestre de 2016 e 2017. Abril, maio e junho somados cresceram 2,5%. No país, essa variação foi de 0,3%. Impulsionada por condições climáticas boas para o cultivo e colheita, a agricultura teve um índice positivo de quase 8%. Bom, depois de falar nesse bom número do PIB, nós vamos mostrar uma reportagem sobre a super safra, que teve o recorde confirmado em novo levantamento nesta semana. O milho colhido no primeiro semestre nesta propriedade agora está sendo preparado para a venda. Em outra parte da fazenda, o trigo ainda está crescendo. Mesmo sem ampliar a área plantada, a produção de grãos aumentou. Como que você faz para colher mais numa mesma área? Investir em semente de boa qualidade, a adubação certa, correta, fazer análise de solo, corrigir o solo, deixar ele preparado, fazer exatamente para aquela cultura, né? Daí depender o resto de São Pedro. o resto é com ele. É com ele. Em relação ao mês passado, a estimativa de safra foi revisada para baixo. Pouca coisa, devido principalmente a essas lavouras de milho plantadas no inverno que não devem render tanto quanto se imaginava. Mas isso não altera a previsão de safra recorde no Brasil, que deverá colher 30% a mais do que o ano passado. Para o IBGE, a colheita passará de 240 milhões de toneladas de grãos. Foi uma produção que gerou um resultado econômico positivo, que compensou os outros resultados de outros setores negativos e tirou o Brasil da recessão técnica que vinha carregando por um bom tempo, e um benefício adicional dos preços dos alimentos por uma oferta abundante reduzirem e ajudar no controle da inflação. Mato Grosso é o principal produtor de grãos, seguido por Paraná e Rio Grande do Sul. Soja, milho e arroz, que deram um salto na produção, respondem por mais de 90% das lavouras do país. De importador para exportador de maçãs. O Brasil colhe este ano uma safra de 1.300.000 toneladas da fruta. Parte da produção é vendida para países da Europa e Ásia e novos mercados vêm se abrindo. O trabalho da Embrapa para combater uma praga que atacava os pomares ajudou os agricultores a se livrarem do problema. Antes de chegar à mesa, a terceira fruta mais consumida no país passa por um cuidadoso processo de classificação. Essa esteira separa as maçãs pela cor, pelo tamanho e também identifica defeitos na superfície. A gente vê que ao longo do percurso, as maçãs vão caindo em calhas e ficam agrupadas de acordo com as suas características, como a gente vê deste lado. Por exemplo, uma maçã bem vermelha, grande, sem defeitos, pode ser vendida por um valor mais alto. E normalmente é comercializada para alguns nichos de mercado aqui no Brasil e exportada para países europeus. Esta máquina tira 300 fotos por minuto e o computador registra os defeitos. As frutas com aparência menos atraente são usadas para suco. O Brasil exporta de 5 a 10% da produção.
Países europeus como Irlanda, Portugal e França são clientes antigos. A Rússia está aumentando as encomendas e Bangladesh é o maior comprador. E neste mês, a Índia abriu as portas para a nossa fruta. Nós estamos no setor de refrigeração. Estas câmaras frias armazenam toneladas de maçã a uma temperatura de 0 grau. Nos ambientes com tecnologia mais avançada é possível até controlar o nível de oxigênio e gás carbônico para manter a qualidade da maçã. Para receber a maçã brasileira, a Índia exige que o produto fique durante pelo menos 15 dias dentro destas câmaras frias, um período necessário para eliminar as pragas da fruta. Antes, o mercado indiano só aceitava maçã que passasse por um processo químico para eliminar doenças com o gás brometo de metila, técnica não utilizada no Brasil e que pode prejudicar a saúde dos trabalhadores da indústria. Com a aceitação do tratamento a frio no pré-embarque, pelo menos 100 contêineres de maçã já foram vendidos para o país asiático e serão enviados a partir de janeiro de 2018. A nossa maçã ela tem um sabor inconfundível no mercado externo, porque você pega outras regiões, ninguém tem a crocância da nossa maçã. A exportação ajuda a escoar o excesso da colheita. Durante a nossa visita a uma das principais empresas do setor, a Racip, em Vacaria, fomos recebidos pelo fundador do grupo, Raul Randon, que aos 88 anos ainda faz questão de visitar as instalações pelo menos uma vez por semana. O senhor faz questão ainda de circular, por quê? Mas tem que ficar, tu não pode deixar de trabalhar, rapaz. Nunca, sempre pensando em fazer mais, né? Trabalha junto sempre, faz projeto, vê que quer melhorar, que nunca para, né? O empresário que iniciou o cultivo da maçã na década de 1970 está otimista com o avanço além das fronteiras. E a gente está procurando também exportar mais, talvez, né? A exportação é muito bom, mas tu tem que ter qualidade, né? Não adianta. No campo, a maçã precisa de frio para se desenvolver. Por isso, quase todos os pomares estão em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Este pesquisador foi responsável por erradicar no Brasil uma das pragas de macieiras mais comuns no mundo, a Cydia pomonella. Ao longo de 2 décadas, foram extraídas todas as árvores doentes. O fato de nós termos erradicado do Brasil representa que ela hoje não é uma ameaça ao fruticultor brasileiro. O custo de produção dele é mais baixo do que poderia ser com a entrada de uma nova praga. Ao mesmo tempo, nós estamos falando aí de 3, 4 aplicações de inseticidas que nós não estamos fazendo, que se tivesse Cydia nós teríamos que fazer. O próximo desafio é eliminar a mosca das frutas, que atualmente é combatida por inseticidas que em breve não serão mais comercializados. Nós acreditamos que nos próximos 5, no máximo 8 anos, esses produtos serão retirados do mercado brasileiro. Saindo esses produtos, nós não teremos ferramentas para o manejo da mosca das frutas. Por isso que nós desenvolvemos esse novo projeto, que é a utilização da técnica do inseto estéril. Ou seja, você multiplica a praga em laboratório, em grandes quantidades, esteriliza ela através da radiação, em laboratório, né, e libera ela no campo para que ela, estéril, copule com a população do campo e essa população do campo não vai dar descendentes. Aqui na sede da Embrapa, em Vacaria, já foram instalados 16 contêineres que servirão de criatórios para a mosca da fruta estéril. Milhares de insetos ficarão armazenados aqui dentro. Para a próxima fase da pesquisa, estão sendo aguardadas autorizações do Ministério da Agricultura e de outros órgãos. Os primeiros testes serão feitos naturalmente em pomares controlados. E depois, se tudo der certo, esta praga estéril vai para os pomares comerciais. E nesta semana foi lançado em Porto Alegre um documentário sobre a vida de Raul Randon. Viver e Acreditar retrata a paixão do empresário pelo agronegócio, com depoimentos do protagonista, da família, funcionários e clientes. A gente segue na Serra, mas agora para falar de outra produção, a de uva. Recebemos o diretor de Relações Institucionais do Ibravin, Carlos Paviani. Bom dia. Bom dia, Elisemara. Bom, a gente quer falar mesmo agora sobre essa ação de marketing que marca a independência do Brasil, mas lá fora, nos Estados Unidos e no Chile. Como é que funciona essa estratégia? Aproveitar a nossa data para vender vinho e espumante daqui lá fora. Sem dúvida, Elisemara. Primeiro, é uma satisfação estar contigo, né? E
Essa ação ela está potencializada em conjunto, né, com a Agência de Promoção das Exportações, a Apex, né, que é financiadora de parte dessas ações promocionais e que conta, a Apex agora como órgão de promoção está ligada ao Ministério das Relações Exteriores. Então ela ganhou, o embaixador Jaguaribe, que é o atual presidente da Apex, diz sempre que a Apex ganhou centenas, dezenas e até centenas de escritórios de promoção comercial no mundo. Que são as embaixadas, consulados. E os consulados, exatamente. Então, veja bem, essa ação tradicional, já que ela acontece há alguns anos em Washington, nos Estados Unidos, né, onde a Embaixada do Brasil realiza o Jantar da Independência, né, ela foi potencializada esse ano com a presença de vinhos e espumantes brasileiros. Como é que funciona a logística para levar, por exemplo, daqui o vinho, o espumante, montar um jantar para 350 pessoas numa embaixada, às vezes é na prefeitura da cidade? Bom, muito depende do mercado no país onde se está trabalhando. Por exemplo, nos Estados Unidos nós já temos lá, tem uma rede de importadores e distribuidores, né? No caso de Washington, São Francisco, onde estão havendo essas ações durante o mês de setembro, conta-se já com produtos que estão lá. Então temos cerca de 10 empresas vinícolas brasileiras já exportando nesse local e que através então de seus importadores e distribuidores locais fornecem os produtos para essa ação promocional. E fora da ação nos Estados Unidos, vocês estão fazendo também, fizeram inclusive nesta semana, no Chile. E o Chile vende muito vinho aqui para nós. É vinho que a gente quer vender para eles ou é espumante, Paviani? É espumante, não tem dúvida nenhuma. Nós temos já, dentro do planejamento estratégico do Ibravinho, do setor vitivinícola, a perspectiva de que o nosso produto de referência para o mercado internacional é o espumante, né? Por quê? Por várias razões. Primeiro, pela relação qualidade que nós temos, o produto que já é identificado como o melhor do hemisfério sul, o melhor do Chile, o melhor da Argentina, o melhor da Austrália, que são fortes e tradicionais produtores de uvas e vinhos, né? Segundo lugar, porque nós temos no mercado global de espumantes o champanhe francês, que é o líder e é um produto de referência e que é comercializado na saída da vinícola a cerca de 20 euros por garrafa. Veja bem, um produto que já sai da vinícola francesa lá do champanhe a cerca de 20 euros por garrafa. Quase R$80 para nós aqui. Para nós dobra isso porque vai a 180, R$200 em termos de imposto de exportação, tributação, transporte, tudo mais, tudo isso, né? Agora, já o Prosecco, por exemplo, ele sai das vinícolas italianas a um preço médio de 2 euros por garrafa. Então, 10% do valor do champanhe. O cava em torno de 2 a 3 euros por garrafa, também da Espanha, né? Então, nesse patamar, há um espaço, Lizemara, que nós identificamos estratégico, muito importante para trabalhar um posicionamento que não é nem o de 2 euros, nem o de 20 euros. Quantos euros seria para nós aqui? Na faixa de 5 a 10 euros seria, né? Ou de 5 a 10 dólares no mercado americano. Entende? Então, esse é um produto que nós poderíamos estar comercializando. Esse preço é de saída da vinícola, para depois acrescentar as margens e os ganhos do importador, do distribuidor e assim por diante. Então, ele, sem dúvida, ele às vezes dobra ou até triplica esse valor lá no mercado americano. Bom, a gente vai mostrar agora, vou convidar o Carlos para acompanhar uma visita que nós fizemos a uma vinícola na Serra Gaúcha que retrata bem direitinho a qualidade da nossa produção. O clima é de interior. Uma estrada de chão leva até essa paisagem. A atmosfera é típica da Serra Gaúcha. E a natureza por aqui recebe uma ajudinha. A gente procura plantar muitas árvores com pinheiros, como pinheiros alemães, ciprestes, italianos também, para que a região aqui se transforme em tipo um elo entre a Alemanha e o Brasil. O belo lugar faz parte de uma vinícola, inaugurada há menos de um ano pelo Carlos. O espaço fica a 18 quilômetros do centro de Nova Petrópolis e recebe turistas aos sábados. A fabricação de sucos e vinhos começou de forma caseira. Hoje ele tem 10 mil pés de uvas e preserva características da produção alemã desde a plantação. Aqui nós adotamos o sistema espaldeira, totalmente aberto, em função de que o sol penetrasse bastante na uva e com isso desse um sabor
especial. E esse sabor, essa doçura da uva reflete no vinho e reflete no suco. Fica bem mais adocicado e aí esta é a finalidade dessa fórmula. Esse é o lugar onde os sucos e os vinhos ficam armazenados. Ele não tem janelas e por conta da maneira como as paredes foram construídas, faz bem mais frio que do lado de fora. Isso faz a diferença no sabor das bebidas. É uma parte que se chama, separada da adega, a cave. Na cave, a gente teve que fazer um isolamento térmico com isopor na parede para que permanecesse uma temperatura em torno de 15, 16 graus. Mesmo no verão, quando a temperatura externa está em 30, 32 graus no máximo, internamente ela não pode ultrapassar muito esses 15, 16 graus. Então, isso tudo para que o vinho entre na fase de descanso, de sossego, de dormência, que depois possa se degustar um bom vinho. Cuca de uva, salame, vinho. Além das belezas naturais, uma mesa com produtos deliciosos recebe os visitantes. O lugar é bom, o ambiente é bom, agradável. E a gente sabe que está pegando uma coisa natural, né? E que fica na colônia, fica perto, tu vê como é produzido. O clima fresquinho, assim, com um copo de vinho é muito bom, né? Santa Rita de Cássia, que é conhecida como a Santa Protetora dos produtores de uva, nesta vinícola tem uma capela só para ela. Carlos é devoto e entre um agradecimento e outro, ele é só alegria por poder compartilhar seu amor pelo vinho com outras pessoas. A minha felicidade é dupla quando eles saem daqui felizes, né? Obviamente, quando tomam 2, 3 taças de vinho, eles saem mais felizes que quando vieram. Quem não fica feliz, né, Paviani, tomando 2, 3 taças de vinho, de espumante, de suco. Claro. Agora ele falou na doçura da uva. E a uva precisa de um número mínimo de horas de frio que a gente não teve nesse inverno. Como vai ser a nossa safra? Bom, nós esperamos que seja muito boa, né, Elisemara? Estamos torcendo para isso, né? Eu acho que agora é a fase já de brotação, né? As parreiras já começam a ficar de cor verde, aí as folhinhas já estão crescendo, como nos próximos dias começam os cachos também a se formar. Antecipado um pouquinho. Antecipado um pouco por conta do inverno que não mais curto, né? O calor estimula o ciclo da videira novamente, né? Tudo indica teremos uma safra normal. Nós tivemos nos últimos 2 anos, Elisemara, as 2 safras históricas, a menor, que foi em 2016, e a maior esse ano aqui em fevereiro, março, até abril desse ano, né? O ano passado com 300 milhões de quilos, esse ano com 750 milhões de quilos. Então, veja bem como o clima e o tempo é senhor de todas as coisas, né? E como é que vai ser o mercado agora? A gente já está se encaminhando para o final do ano. Sim. Vende mais mesmo, por exemplo, o espumante nessa época? Claro, continua sendo sem dúvida. Embora o espumante hoje, Elisemara, já é um produto que vende todos os meses, né? Ele deixou uma bebida do ano inteiro. Ele deixou de ser apenas um produto para comemorar a virada do ano. Ele já é comemorado, ele já é consumido no happy hour, como aperitivo, como sobremesa. Quer dizer, tem uma série de ocasiões, né, que já se consome os espumantes, então, e isso no brasileiro, no gosto do brasileiro, se incorporou de uma maneira muito agradável, tanto é que a curva de comercialização de 2002 para cá, até o ano passado, só cresceu. Esse ano é que estamos tendo uma retração no mercado, né? Seja de vinhos, seja de espumantes também. Mas nós temos duas questões aí, 2 desafios para enfrentar. Primeiro foi a quebra da safra no ano passado, reduziu a produção. Então, tivemos também aumento de preços, consequentemente, né, de matéria-prima e também dos produtos lançados no mercado. Esse ano os preços se adequaram, alguns produtos até reduziram de preços, mas aí nesse ano nós temos aí uma crise econômica que ela acaba interferindo no bolso do consumidor, né? E o desafio para reduzir o preço para nós, para o consumidor? Nós temos uma série de problemas tributários, né? Isso não é novidade, né? Eu acho que temos o custo Brasil, que ele é já nocivo para todos os produtos que produzimos aqui. Temos uma questão da taxa cambial também, né? O câmbio, na verdade, para exportações e também facilitando muito as importações de vinhos, na verdade, quando a relação dólar e real é baixa, na verdade, ou seja, então tem tudo isso. Agora, nós temos alguns aspectos que, por exemplo,
quando importamos uma rolha, a cortiça de Portugal, nós importamos ela, temos que pagar IPI sobre ela, temos que pagar imposto de importação, enquanto que nossos vizinhos, por exemplo, aqui do Mercosul e Chile, não têm esses tributos para trazer a rolha de Portugal e industrializá-la. A mesma coisa com as garrafas, também temos um problema de escala, enquanto nós temos uma produção e uma comercialização de 250 milhões de litros de vinho, a Argentina tem cerca de 900 milhões de litros, o Chile cerca de 800 milhões de litros, então isso tudo, o número de garrafas que eles produzem é muito maior e faz com que o preço por garrafa também seja menor. Bom, para a gente encerrar, Paviani, a cortiça, eu falei, vem de Portugal. Eu conheci lá a produção de cortiça. É muito interessante, né? É muito interessante. E é só de lá, então a gente tem que comprar. Mas já tem outras rolhas no mercado. Tem as rolhas sintéticas, né? Embora o consumidor brasileiro não goste muito. Nem existe a garrafa tampa-rosca, o screw cap também. A preferência é pela rolha portuguesa. A preferência do brasileiro é pela rolha portuguesa. Pela cortiça de Portugal. Ele atribui qualidade ao produto que tem rolha de cortiça. E a última pergunta, quanto % do produto representa a uva? Olha, em torno de 10% a 12%. Né? O resto tudo é os pendurucais? Todos os demais, sem dúvida. É melhor comprar o vinho da garrafa escura ou da garrafa clara? Sem dúvida da garrafa escura, né? Que é o inimigo, a luz é uma inimiga da maturidade do vinho, né? Altera o produto. O suco de uva já se encontra em garrafas brancas, né? Mas porque o suco é consumido no próprio ano. Agora, vinhos de qualidade sempre em garrafas escuras. Muito obrigada ao Carlos Paviani, ele que é o diretor de Relações Institucionais do Ibravin. Obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia, Elizemar. Um prazer estar aqui. Obrigado. Centenas de produtores de leite realizaram manifestação na quinta-feira em Jaguarão, na fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul. Liderados pela FETAG, eles fecharam a ponte internacional Barão de Mauá. O local foi escolhido porque serve de entrada no Brasil para o leite em pó do Uruguai, que está derrubando o preço para os produtores gaúchos. O protesto reforçou o pedido feito ao governo federal para a revisão dos incentivos fiscais para importação e criação de cotas de importação de lácteos do Uruguai sem a liberação automática. E agora é hora de saber a previsão do tempo com a Karine Flores. Bom dia, Karine. Bom dia, Elizemara. Bom dia a todos. Esses últimos dias foram de chuva elevada, principalmente em cidades da campanha, como Dom Pedrito e Bagé. Agora a tendência é que nos próximos dias essa chuva fique mais concentrada na metade norte do estado. Então, fronteira oeste, campanha, sul do estado não vai receber tanta chuva. Neste final de semana e até quarta-feira, sendo que no final de semana as instabilidades vão ser mais fortes e entre segunda e quarta-feira, de forma mais isolada, essa chuva vai ficar mais voltada para o norte e nordeste do estado. Então vai dar um alívio, né, Elizemara? Porque foi muita chuva na metade sul e agora inverte um pouquinho a chuva para a metade norte para dar um certo respiro, digamos assim. Muita chuva concentrada em pouco tempo. E a temperatura, Karine, como é que fica? Vai ser uma semana com temperaturas mais amenas, já dando as boas-vindas para a primavera, que dia 22 começa aqui no Rio Grande do Sul, enfim, no Brasil, né? Quem diria, né, Karine? Veio a primavera, a gente mal teve inverno. Sim, pouquíssimos dias com temperaturas muito baixas, né? Então, já vamos direto aí para a primavera. Ok, obrigada então a Karine e a gente faz um rápido intervalo e na volta, charque e arroz. O autêntico carreteiro gaúcho. Já voltamos. O Agroband está de volta. O 20 de setembro é uma data muito importante para os gaúchos, porque lembra a Revolução Farroupilha. Os festejos no estado são muitos e você vai ver agora como preparar um prato que é muito consumido nesta época do ano, o carreteiro, com charque e arroz. É coisa muito gostosa fazer um carreteiro gordo. Um charque bem gordo, vai no mercado público e compra. Mas desta vez o seu Ari resolveu fazer o próprio charque e divide com a gente a receita. Nós somos urbanos, moramos em apartamento, não temos espaço como tinha as charqueadas antigas, que era expor a carne num varal. Aí tu escolhe a carne que tu quiser. Tu pode fazer um charque de picanha, pode fazer um charque de primeira, de segunda, um acém. Pensando na saúde, a carne mais gordurosa foi substituída pelo patinho. Os pedaços devem ter de 5 a 10 centímetros de largura. Aí é só distribuir sal grosso em um recipiente de plástico, colocar a carne e cobrir com mais sal.
A quantia usada é 1 kg de sal para cada 1 kg de carne. Depois, é só proteger com uma telinha ou um pano de prato mesmo. E às vezes a gente compra um charque e não sabe nem como é feito. E aqui tu compra a tua carne, tu prepara teu charque, então tu já sabe como está sendo feito. Para nós vai ser uma boa ideia e nós vamos adotar essa ideia no nosso piquete também. É mais econômico, né, de comprar o charque. Está muito caro o quilo do charque, né? E aí tu pode fazer, como ele falou, com qualquer tipo de carne. Principalmente com patinho, né, que é uma carne boa, né? A dica do seu Ari é deixar a vasilha inclinada, para que a água da carne desidratada escorra e possa ser descartada. 6 dias assim e ele garante que o charque está pronto. O sabor é delicioso. O sabor é do mesmo charque campeiro, aquele que o pessoal come lá nas estâncias. Para comprovar isso, é hora de cortar o charque em cubinhos, jogar água fervente e levar ao fogo por 10 minutos. É o tempo para tirar o excesso de sal. Depois de escorrer a água, vai a cebola, o alho ou o que quiser de tempero. E aí é só acrescentar o arroz e deixar cozinhar. Olha, até pela nossa alma gaúcho, que foi a nossa origem, antes do alumínio foi as panelas de ferro, então todo mundo tem uma panelinha de ferro em casa. É muito mais assim. Aí tu incorpora a alma gaúcho mesmo, fazer um carreteirinho de charque numa panelinha de ferro. Fica um saborzinho diferente. Aí vai comer com a patroa e com a gurizada ali, é coisa, não tem outra coisa melhor que isso. Quando o próprio cozinheiro prova a sua comida, qual é a nota? Não, é uma nota especial, né? Isso para atender os amigos que chegam aqui no nosso piquete é uma satisfação, então tem que fazer uma comidinha no capricho. Aí quiser fazer uma saladinha de tomate e cebola, uma coisinha assim, quiser botar um azeitinho de oliva, uma coisa aí, mas o que a gente já está evitando é o excesso de gordura. Então aqui ele está no ponto para ser degustado. Gostoso e saudável. Tranquilamente, isso aqui vai nos ajudar pro resto da vida. O AgroBand de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir outras informações durante a programação da Band no Agronotícias e também pelo facebook.com/programa AgroBand. A gente termina com uma homenagem aos gaúchos de todos os costados. Aproveite o dia. Tchau!